Meus caros, muito boa noite a todos. Que grande noite, grande noite tivemos. E deixem-me começar por dizer isto. As empresas de sondagens falharam. E eu dirijo-me a todos os que têm nesta área responsabilidades em Portugal, porque o povo português não se deixou intimidar nem condicionar. Mas alguns falharam porque erraram. Outros falharam porque quiseram propositadamente mandar abaixo um partido político. E mesmo quando a rua já mostrava ao resultado que vínhamos, e mesmo que o apoio incondicional já mostrava um crescimento incontornável, continuaram a tentar desvalorizar e a condicionar a opinião pública. Meus caros, eu aprendi que em política temos que tirar sempre consequências dos nossos atos. Foi sempre assim comigo, foi sempre assim com o Chega. É hora de que as empresas de sondagens também retirem consequências dos seus atos em Portugal e do que falharam em Portugal. Não o digo contra ninguém, porque esta é uma noite de vitória também nossa. Mas digo para que o futuro seja menos condicionado. Para que o futuro seja menos condicionado por empresas e pessoas que só têm o objetivo de levar ao colo os dois partidos que no sistema nos governaram durante 50 anos em Portugal. E por isso eu sei que a partir de hoje ninguém mais acreditará em sondagem nenhuma. Mas eu não ficava bem, não são todos, mas eu não ficava bem com a minha consciência, porque alertei a tempo e a facto de uma injustiça que estava a ser cometida contra mais de 1 milhão de eleitores. Condicionaram a democracia e tentaram fazê-lo. Foram chamados à atenção e mantiveram. Eu acho que é hora de se exigir a estas empresas e a estes donos responsabilidade em Portugal. Meus caros, nós não sabemos ainda o resultado final destas eleições à hora que estamos. Porém, as indicações que temos até ao momento, com a apuração que falta, com o apuramento que falta do círculo da emigração na Europa e no fora da Europa, eu acho que podemos assegurar ao país algo que não acontecia desde 25 de abril de 1974. Algo que nunca aconteceu desde 25 de abril de 74. O Chega tornou-se, nestas eleições, o segundo maior partido da nossa democracia. Que bom é olhar para o mapa de Portugal e ver tanta vitória do Chega em tanto concelho e em tanto distrito do país. Permitam-me, porque
permitam-me, porque sei que vencemos em vários distritos, em Setúbal vencemos, no Algarve vencemos. Deixem-me referir à minha terra natal, a Sintra, para dizer que ali vencemos as eleições legislativas de 2025. Nós fizemos mesmo o que nunca nenhum partido tinha feito em Portugal. Nem nos anos 70, nem 80, nem 90. Nós hoje podemos declarar oficialmente, perante o país todo e com segurança, que acabou o bipartidarismo em Portugal. Chega não venceu esta eleição legislativa. Fizemos o que nunca nenhum tinha feito, mas ainda não vencemos. Demos tudo o que podíamos dar. Quando nos apontavam à destruição e à diminuição, este bom povo saiu de casa, foi à rua e disse que não aceitava que decidissem por ele. Nós não vencemos estas eleições, mas fizemos história porque acabámos com tudo o que aconteceu neste país nos últimos anos do ponto de vista partidário e não tenham dúvidas. Nada ficará como antes em Portugal a partir da noite de hoje. Nada ficará como antes a partir da noite de hoje. Sei que hoje, nas televisões, nos jornais e em muito do lobby deste país há uma azia muito, muito grande. Porém, eu quero vos dizer isto. Apesar de tudo o que fizeram contra nós, apesar de toda a mentira, de todos os ataques, apesar da baixeza, de chegarem ao ponto de desvalorizar a saúde de alguém e o seu sofrimento, eu quero lhes dizer isto. Nós não vencemos contra ninguém, nem vamos atrás de ninguém. Nós fizemos e vencemos pelos portugueses, para eles, e é por eles que vamos trabalhar nos próximos anos. Fomos atacados, ofendidos, excluídos, propositadamente humilhados e com pactos secretos, com tentativas de nos esconderem e de nos diminuírem. Esta é a verdade que o país hoje sabe, mas que agora poderá saber com mais detalhe. O Chega tem um número de deputados que nunca nenhum outro partido, para além de PS e PSD, tiveram. Eu quero dizer hoje aqui, repetindo que não vamos atrás de ninguém, mas que vamos exigir contas a todos e a todos os poderes em Portugal que nos últimos anos nos destruíram, porque foi para isso que nos escolheram e foi para isso que agora votaram em nós. Nós tivemos o resultado que tivemos hoje porque o país saiu de casa. E que orgulho é ver distritos
e eu até tenho aqui marcado, que há anos se dizia: são de esquerda, nunca deixarão de ser. Varremo-los do mapa esta noite com uma vitória tremenda. Em Setúbal, em Beja, no Algarve, em Porto Alegre, e varremos o mapa do país com uma votação histórica em todo lado. Diziam que no Norte é que não dava, pois aí tivemos com uma votação histórica para um Norte que desde o Porto a Braga, Viana, Vila Real, os grandes distritos e os mais pequenos, a todos eles hoje mostraram que o Chega não é do Sul nem do Centro, o Chega é o futuro do governo de Portugal inteiro. Mas hoje também ajustámos contas com a história. E eu por isso não podia deixar de me referir aos milhares, centenas de milhares, que ao longo das últimas décadas se sentiram em Portugal excluídos, que se sentiram em Portugal que todos ou grande parte dos poderes os traíram. Da Igreja, ao poder mediático e ao poder político, o português comum sentiu-se afastado das grandes decisões que o afetavam. Sentiu-se envolvido num país corrupto, sem futuro, que dizia aos jovens para emigrarem onde não tinham um futuro para viver. Uns ex-combatentes abandonados, um país reduzido e humilhado em 50 anos de regime democrático. Nós não vamos voltar atrás na história, mas nos olhos com os portugueses, eu queria dizer hoje a milhares de famílias, centenas de milhares delas, que podem sentir orgulho com o grande ajuste de contas que hoje foi feito em Portugal. E essas bandeiras do Chega, vamos lá! Essas bandeiras do Chega lá em cima! É bonito! Sim. O Chega superou o partido de Mário Soares. O Chega superou o partido de António Guterres. O Chega matou o partido de Álvaro Cunhal. E o Chega varreu do mapa o Bloco de Esquerda com uma pinta que nunca se tinha visto em Portugal. Por isso, nesta noite de grande vitória do Chega, eu ouvi há pouco o secretário-geral do Partido Socialista dizer... Ouvi há pouco o secretário-geral do Partido Socialista reconhecer a derrota e dizer que nós fomos muito agressivos nesta campanha eleitoral. Meus caros, eles ainda não viram nada. Este foi o partido que mais cresceu nestas eleições legislativas. Mas foi também o partido que mais resistiu a mostrar às elites deste país que não há nenhuma força já que possa mover para nos derrubar. E eu espero que amanhã, quando o país acordar para um novo ciclo político, quando o país acordar para um novo momento da sua história global, compreenda, veja e sinta. Compreenda, veja e sinta esta enorme massa humana que saiu de casa para votar. Para votar porque estavam fartos de corrupção, para votar porque queriam um país diferente na imigração,
para votar, porque apesar de terem andado atrás de nós a perseguir-nos na campanha toda, a mama vai mesmo acabar neste país. Por isso vencemos e mudamos o sistema político português para sempre. Meus caros, a vitória hoje é do povo português, que deu um grito de revolta enorme. Há pouco, Portugal é nosso. Portugal é nosso. Por isso, tive a oportunidade, deixem-me dizer-vos, para nosso orgulho, de receber nos últimos minutos mensagens de praticamente todos os grandes líderes da direita europeia. Incrivelmente honrados com um resultado que acabou com um sistema que já não servia a ninguém. Esta vitória não é nossa exclusivamente. Esta vitória é do povo português. Deixem-me fazer um último apelo nesta noite eleitoral. Teremos muitos dias para falar do governo, teremos muitos dias para falar do que sucederá. Hoje não era esse dia. Hoje era o dia em que nós jogámos contra todas as apostas e ganhámos. Hoje era o dia de mostrar que jogámos contra toda a probabilidade e ganhámos. Hoje era o dia de mostrar que jogámos contra toda a sujidade do sistema e resistimos e superámos e vencemos. Dirijo-me, por isso, aos que se sentem traídos por este sistema, aos que se sentiram abandonados, para lhes dizer que estamos quase lá. Para lhes dizer que estamos quase a atingir o ponto em que poderemos finalmente governar Portugal. Porque acreditem nisto, nós não conseguiremos a transformação que precisamos e que o país precisa enquanto não liderarmos esse governo. Meus caros, quando esta eleição começou, quando esta campanha começou, eu disse à direção nacional do partido, disse aos conselheiros nacionais do partido que assumiria por ela toda a responsabilidade desta eleição. Que aceitaria e assumiria caso o resultado não nos fosse favorável e os portugueses dissessem nas urnas que a opção que tínhamos tomado tinha sido uma opção errada. Mas o bom povo português nunca falha. E saiu de casa para dizer: nós continuamos a acreditar no Chega e desculpem-me a pessoalização, saíram de casa para dizer: André, nós ainda acreditamos em si, o André vai ser o nosso primeiro-ministro. Hoje já será história daqui a um tempo. Em 2019, numa noite como esta, fomos eleitos ao cair do pano. Um deputado era eleito num país que jamais acreditaria que isso fosse possível. Nessa noite eu disse aos portugueses que em 8 anos nós seríamos o maior partido do país. Passaram 6 anos e nós já vencemos um dos maiores partidos em Portugal e tornámos-nos nos líderes da oposição em Portugal.
Chega lidera hoje a oposição e estou certo que daqui a uns dias se confirmará essa mesma liderança com os votos do Círculo da Imigração que já vencemos o ano passado. Significará uma mudança gigantesca no nosso sistema político, mas é também o sinal de que partimos para este novo ciclo e para as eleições autárquicas que se avizinham com vontade de vencer as autárquicas em Portugal. Meus caros, há momentos na vida em que Deus nos diz para pararmos um pouco. Eu costumo ouvir sempre os conselhos de Deus. Desta vez não vou ouvir. E não vou parar até ser Primeiro-Ministro de Portugal. Viva o Chega! Viva Portugal! Muito obrigado por esta enorme vitória. Acabou agora mesmo. Quer dizer, não, mentira. Ai. Mas eles não estão a captar o som dele. Estão perguntando esta noite, esta sede eleitoral, que queria contribuir para a estabilidade do país. De que forma é que isso vai acontecer? Mantém-se não é não do Luís Montenegro, sei que já tive a oportunidade, como vos disse, de falar há poucos dias com o Presidente da República a propósito da minha saúde e da circunstância política do país. Garanti ao Presidente da República que falaríamos nos dias seguintes às eleições, caso se confirmassem resultados que criariam uma maioria, neste caso entre dois partidos, e que teríamos uma conversa sobre isso. Tive a oportunidade há pouco, como diziam os seus jornalistas, de ligar ao Primeiro-Ministro em funções, ao Luís Montenegro, felicitando-o também pelo resultado, que me devolveu essa felicitação, e estou certo que nos próximos dias, que não hoje, teremos hipótese e oportunidade. Eu sei que é o tema que querem falar e que sei que é um tema importante. Acho que hoje era importante destacar o resultado que o partido teve e este crescimento. Teremos dias para falar do governo nos próximos dias. André Ventura, quando fala de azia, e é sempre tão direto, quer mencionar nomes, e quando fala também de vai acabar a mama para quem? Eu ouvi durante... Eu ouvi durante vários dias tudo do pior sobre o Chega. Desde que somos um partido de marginais, de racistas e de fascistas, a televisões que insistem, apesar dos votos, de manter comentadores de partidos que representam 1% do eleitorado. E eu acho, por isso é que eu me referia às empresas de sondagens também. Eu acho que é tempo de todos enquanto país, mas sobretudo quem tem responsabilidades também, tirar das eleições de hoje as suas responsabilidades, a sacar as suas responsabilidades e perceber que o país mudou e que só há duas hipóteses: ou respeitam o país em que vivem ou mudam de país. André Ventura. Em direto para a RTP, André Ventura, o que o país sabe e o que sabemos até hoje é que o não é não e é inevitável colocar-lhe essa questão. Como é que se sente o líder de um partido, que neste caso é o André Ventura, como é que se sente com um resultado destes,
e sem conseguir ver sequer uma janela aberta para Bom, participar num governo. Eu ouvi o Partido Socialista dizer que não apoiará, nem sustentará, nem terá nenhuma margem deste governo. Há uma coisa que fica clara hoje. O governo de Portugal depende do Chega e só do Chega hoje em Portugal. Na sequência daquilo que acabou de dizer, se reconsidera um diálogo, um entendimento com Luís Montenegro e se deixa cair o tal nunca é nunca. E uma segunda pergunta, porque viemos de uma crise política provocada por um caso que envolve diretamente o Primeiro-Ministro, se com estes resultados ainda faz sentido uma comissão de inquérito sobre a Spin-off FIBA? O Primeiro-Ministro mandou o país para eleições porque não queria ter escrutínio, o escrutínio que devia ter tido. Mas apostou tudo numa diminuição dos votos do Chega. Aliás, aqueles números ridículos sobre a imigração à última hora mostraram bem que o Primeiro-Ministro só tinha um objetivo: tirar eleitorado ao Chega. O Primeiro-Ministro falhou e o Chega venceu nessa luta do eleitorado. E acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem que retirar daqui também as suas responsabilidades em relação ao funcionamento do próximo Parlamento e aos instrumentos que terá esse Parlamento. Como já tinha a oportunidade de dizer, penso que hoje é dia de assinalar uma vitória histórica. Amanhã será dia de falar de outros cenários do Parlamento e do Governo. Penso que André mais Ventura, claro que isto... boa noite. Em direto para o Now, aqui. Para o Now. André Ventura, boa noite. Admite ou não, pergunto-lhe viabilizar o programa de governo da AD e pergunto-lhe também, tem um grupo parlamentar. É uma questão que ainda não ficou esclarecida, portanto, permita-me a insistência. Perguntava-lhe também, tem um grupo parlamentar maior, que garantias é que pode dar também aos portugueses em relação ao seu novo grupo parlamentar, em relação à idoneidade e a eventuais casos a envolver a justiça? Os portugueses sabem que o Chega sempre foi e lutou por ser um garante de estabilidade, mas também de firmeza na luta contra a corrupção, contra os interesses instalados e sem ceder um milímetro. Por isso, quando nós dissemos que o Governo da Madeira tinha que cair, nós sabíamos o que estávamos a dizer, porque o Governo da Madeira tinha indícios fortes e graves de corrupção. E disseram-nos, depois das eleições da Madeira, estão a ver, vão perder. O país hoje disse, estão a ver, vão ganhar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas também não quero deixar de dizer que o Chega sempre foi um partido responsável, tornou-se um partido de poder e de governo por mérito próprio e vai honrar essa tradição. Como vos disse, hoje é dia de assinalar uma vitória. Nos próximos dias, estou certo que terão saudades minhas e falaremos sobre outros temas do governo. Parece aquele programa o Casados à Primeira Vista. Foi André Ventura que disse que não queria falar com o Luís Montenegro. Disse agora mesmo que, havendo governo em Portugal, só o Chega é que o pode viabilizar. A minha questão é se está ou não disponível para se sentar à mesa com o Luís Montenegro e falar com o Luís Montenegro. Como eu já vos disse a todos, hoje é o dia de assinalar um crescimento e uma vitória históricos. Teremos tempo para falar sobre governo e sobre cenários. Não é hoje que esse cenário se coloca. O único cenário que eu acho que hoje era razoável era a admissão da maior parte dos líderes da esquerda nacional. Acho que era o único cenário razoável. Quer dizer, honestamente, eu não compreendo. Eu compreendo as questões e acho que elas são legítimas. Eu não compreendo como é que depois de um resultado destes, eu vi em sedes, é que não foram perfis falsos que votaram, foram mesmo pessoas reais que hoje deram os votos ao Chega. Não eram falsos, estavam lá mesmo. A não ser que já se criem também pessoas que votam.
Mas isto dará origem a uma nova grande investigação, de certeza, sobre robôs que votam nas eleições. Agora, eu vi há pouco em sedes de partidos pessoas a agitar bandeiras, uns com os lenços à volta da Palestina, outros a dizer que tinha sido um resultado com roubo ao operariado. Quer dizer, sem que ninguém lhe pergunte, o óbvio que é: você vai se manter em funções nestas circunstâncias? Depois da derrota, se fosse eu hoje nestas circunstâncias, era o país todo a dizer: você tem que sair. Por isso, deixem-me terminar. Respeitarão também que eu estou um pouco cansado, foi uma campanha intensa. Eu queria me dirigir agora diretamente aos portugueses para vos dizer isto. Eu nunca terei palavras, nunca terei na minha vida toda palavras para vos dizer obrigado. Obrigado.